é Vitória Kelly, sou do segundo período da parte da manhã e essa atividade é da disciplina da Introdução ao Estudo de Direito 2. Vou apresentar um artigo da jus.com.br que foi feita por Evana Soares, que publicou em 2002 e elaborou em 2001. O artigo é a norma jurídica em Kelsey, a concepção da sanção na norma primária e na norma secundária. O motivo da minha escolha do artigo tem a ver que Kelsey ele sempre vem com uma proposta durante o seu livro, durante suas teorias, que muitas vezes, sempre no final, tem uma contradição. Então, faz a gente pensar mais sobre aquilo. E o que me intriga, é isso que me intriga muito nele. Eu tive o meu professor dessa disciplina, a gente teve uma discussão na sala de aula sobre Kelsey, que ele no livro falava sobre uma coisa, uma teoria, e no final ele fazia uma contradição. E eu fiquei me perguntando muito por que ele sempre dava isso. E aí o professor falou que isso é para a gente refletir mais sobre o direito, para a gente ver que o direito não é só aquilo, uma moldura certinha, e sim muito mais do que se mostra. Bom, esse artigo, a norma jurídica em Kelsey, a concepção da sanção na norma primária e na norma secundária, ele começa com a teoria da norma jurídica, que, segundo Kelsey, fundamenta-se na distinção entre ser e dever, na existência de um mundo físico, ou seja, nas quais sendo leis afins. Ele traz a diferença entre a lei natural e a norma consistente. Faz. A lei natural, ela limita-se à declaração das relações existentes, portanto, nenhum efeito. Já a norma, ao contrário, valendo seu efeito, que produz enquanto é produzido. Bom, essa discussão sobre a validade da norma jurídica traz muitos questionamentos. Por exemplo, a persistência da norma ao ordenamento jurídico, como fala Norbert Poving. Ele diz que para saber se uma norma é válida ou não, não é uma questão de ocasião, e sim significa que é obrigatório conforme-se a ela. Ou seja, se não nos conforme, o juiz será, por sua vez, obrigado a intervir, atribuindo essa ou aquela sanção. Esse problema da norma vai remeter em várias análises, como quem estuda direito sabe. Mas agora a gente vamos examinar os seguintes aspectos: a sanção como fundamento da norma, a concepção keynesiana de norma primária e norma secundária, e averiguar se Kelsey reformulou essa concepção. Vamos começar com as concepções keynesianas da norma, a sanção. O ponto central dessa questão é o fundamento da validade na norma jurídica. Sempre bom lembrar. Kelsey traz que a norma só é válida se emenda de um ato legítimo de autoridade, não tendo sido por ela revogada. Isso retrata a validade, mas não seu fundamento de existência. Ele diz que o fundamento da norma está contido em outra norma, na qual ele denominou uma norma hipotética fundamental. Portanto, a validade nada mais é que um nome estabelecido entre as normas dos seus respectivos sistemas. A norma fundamental de Kelsey possui um caráter hipotético. Isso quer dizer que suposta sua validade resulta igualmente válido no sistema que sobre ela se embasa.
Com isso, ocorreu a chamada soberania da ordem jurídica estatal, que está expressada através da unidade e validade exclusiva do sistema escolástico da norma com a qual o Estado se confunde. Isso é uma questão que produz um impasse em suas teorias. Todos sabemos que a teoria positivista sustenta a separação entre a moral e o direito. Assim, para estabelecer o conceito positivista de direito, temos dois elementos: a legalidade conforme o ordenamento e a eficácia social. Kelsen, na edição da Teoria Pura do Direito, baseia-se em uma existência metódica fundamental, que é a partir de um enfoque lógico transcendental no hábito da natureza, no hábito do direito. Ele sustenta que a diferença essencial existe entre as ciências casuais e as ciências normativas. As ciências casuais é um princípio da casualidade que permite que estabeleça as relações de causa e efeito entre os fatos da natureza. E a ciência normativa é o princípio da imputação, cujo objetivo e finalidade é descrever as normas e as relações que ela estabelece. Ou seja, vamos entender. O princípio da imputação conduz a um fim, enquanto a da causalidade não. As ciências casuais traz o acontecimento pertinente à ordem da natureza, enquanto a ciência normativa descreve as normas e as relações sociais que elas estabelecem. Na concepção de Kelsen, a norma jurídica prescreve necessária e fundamental deveres jurídicos, ainda que também facultativos. Os deveres do indivíduo não são necessariamente expressos na norma, embora estejam efetivamente determinados por ela. Ressalta a possibilidade de prescrição de uma conduta, independente da vinculação, as consequências do dever de sua observância ou não. Ele ressalta que a conduta jurídica, como a ordem social que prescreve uma determinada conduta, precisamente pelo fato de ligar a conduta oposta a uma desvantagem. A ordem jurídica expressa um dever ser, por sua vez, determinada conduta segui-la determinada sanção. Então, a conduta que condiciona a sanção é a que proíbe, ao passo que a conduta oposta é a correta, é a prescrita. A gente vai falar sobre a norma primária e a norma secundária. A norma primária são aquelas que estimulam a sanção diante de uma possível ilicitude. Dois autores vão falar sobre isso, Maria Helena Diniz e César Rodrigues, que vão enfatizar. Maria Helena Diniz, ela vai destacar que Kelsen, no seu livro, define que a norma, como um duplo juízo hipotético, distingue entre norma primária e norma secundária. A norma primária é a que impõe uma sanção para a conduta ilícita, como ela enfatiza. E a norma secundária é aquela que, por derivação, explica o conteúdo da primária. Maria Helena Diniz, ela enfatiza muito, ela dá muita atenção para a sanção. César Rodrigues ressalta duas distinções fundamentais entre a norma primária e secundária. A primária impõe deveres positivos, que são as ações, ou negativo, que são as omissões, ao indivíduo. Já a secundária, por sua vez, outorgam os poderes aos particulares ou às autoridades públicas para criar, modificar ou extinguir regras do tipo primário
que traz um fundamento de sua doutrina a uma regra do conhecimento. São aquelas que prescrevem condutas lícitas, ou seja, o que foi estabelecido implicitamente pela norma primária. Dois autores falam disso. Maria Helena Diniz, que vai fazer um ressalte sobre o que eu acabei de falar da norma secundária, e Hunt, que fala que vem com uma visão diferente da de Kelsey, porque ele cria 3 tipos de norma secundária. Ele traz a regra de mudança, a regra de adjudicação e a regra de reconhecimento. A primeira traz a faculdade aos particulares e aos legisladores para criar regras primárias. A segunda fala sobre as normas que impõem sobre o exercício da função judicional. E a terceira preocupa-se em identificar o direito vigente em uma sociedade a partir de um parâmetro independente da moral. Agora a gente vai ver que Kelsey vai se corrigir. Por isso que Kelsey corrige Kelsey. Mas aí ela traz como uma pergunta. Como vimos, a norma jurídica, por ele, designa-se que a primária contém a sanção, como a gente já viu, e a secundária estabelece a conduta. Após enfatizar a distinção entre as normas, ele vai reedificar a qualificação que havia proposto. Como assim? Ele vai denominar que a norma primária estabelece a conduta e a norma secundária prescreve a sanção. Ele vai se corrigir. Outros estudiosos também destacaram suas opiniões sobre esse tema, que é quando ele se corrige, como, por exemplo, José Florencio Duarte. Duarte vai ressaltar o novo conceito de Kelsey, da norma fundamental, que passou a ser vista como uma norma fictícia, meramente pensada, produto de um mero ato da vontade, também fictício. A distinção de uma norma que descreve uma certa conduta e de uma norma que prescreve uma sanção para o fato de uma violação da primeira e essencial para o direito. Marcos Bernardo de Mello elabora, não destaca a possibilidade de se entender que Kelsey reformulou sua ideia primitiva. Para ele, a eventude e mudança deve ser vista como uma reserva. O que quer dizer isso? Ele falou que, ele não destacou que Kelsey não poderia mudar de uma hora para outra. Tinha que ter uma consideração, uma confusão constante do texto entre a norma e sua formulação legislativa. Outro também foi Maria Helena Diniz, que abordou a distinção entre a norma e aí ela passou a refletir ela mudou a sua concepção também. Ela começou a refletir como uma norma autônoma e uma norma não autônoma. Ela ressalta que ele reduziu todas as normas a um só tipo. Imperativo, que foi o imperativo sancionador, que deve-se punir tal comportamento se ele ocorrer com uma determinada pena. Outro foi Vasconcelos, que diz que Kelsey reformulou seu pensamento a partir do instante em que firmou a distinção entre a norma jurídica e a regra de direito, e acrescenta que ele passou a acolher a ideia imperativista ao lado da teoria do juízo hipotético. Considerações finais. A norma jurídica para Kelsey é uma norma que impõe sanção para uma conduta ilícita. Contudo, vale destacar que é importante que a sanção seja atribuída ao indivíduo dentro de uma certa determinada e proporção. E quem irá fixar tais parâmetros será o ordenamento jurídico de uma ordem provém a norma. O artigo.
A obra Teoria Pura do Direito, de Han Kelsey, que foi de onde esse artigo foi tirado, essa teoria, Han Kelsey é evidente a sua imensa vontade de transformar o direito em uma ciência pura e exata. Ele focaliza ainda muito na hierarquia das normas, enquanto a sua elaboração sendo a norma superior, fundamentação na norma inferior e pressupondo a sua validade, que é o que a teoria pura do direito traz. O estudo do fundamento de Han Kelsey revela a grandiosa contribuição prestada por esse pensador para a estrutura do estudo científico e o fenômeno jurídico. Tal ascensão é que colabora para a permanência de inúmeras categorias e emoções que ele traduz em sua análise do direito, como essa espécie de relevo para a observação escandalosa e hierarquia do ordenamento jurídico e para o tratamento dispensável aos conceitos de validade e eficácia. Eu trouxe uma afirmação de Han Kelsey que fala assim: a ideia de uma norma como fato psíquico pode tornar-se eficaz apenas no futuro, no sentido de que essa ideia deve perceber temporariamente a conduta em conformidade com a norma, já que a causa deve preceder temporariamente o efeito, mas a norma também pode se referir à conduta passada. O passado e o futuro são relativamente um determinado momento no tempo. Bom, falando sobre a teoria, sobre a norma, né, primária e secundária que Han Kelsey traz, a gente vê que depois do decorrer do que ele do conceito que ele trouxe, que ele se contradiz, que ele faz um oposto à sua tese. Mas ele realmente fez isso porque ele reforça que a norma primária ele impõe uma conduta e a norma secundária estabelece a sanção. Mas a concepção original afirma que a norma estatal de um ato de uma coação com a sanção aparece como a norma primária e nela implica que, de modo algum, é expressamente formada e não precisa ser estreitamente formulada. Parece uma norma secundária. Então, dado a sanção, o estado é o elemento essencial da norma jurídica, que volta ao ponto de afirmação. Então, essa teoria pura ou teoria geral da norma não mudou inteiramente, porque ela traz uma convicção dos traços originais da original, que considera-se a norma primária e secundária. Bom, Han Kelsey, ele afirma que toda norma tem um fundamento, uma sanção. A norma primária e secundária, que é tratada como desvelho e perfeição por Kelsey, é a adaptação da conduta do ser humano no sentido querido pela comunidade. Muitas vezes é imposta obrigatoriamente até sobre a sanção. E é aí que a norma jurídica atua sobre o fato de quais o mundo é composto, atribuindo-lhe efeito específico. Efeito que? Jurídico. Em relação aos homens, que constituem um plus quanto à natureza do fato em si. A norma jurídica, desse modo, adverte os fatos de que o mundo, conferindo-lhe uma característica que torna específica e distinta dentre os demais fatos. A sanção, nesse caso, busca refrear aquele que atentou contra o equilíbrio social e ameaçando pelos seus atos. Não há uma desconexação, uma doutrina ou jurisprudência a respeito desse princípio geral, segundo a sanção implícita à infração, que é o que? A conduta ilícita. Então, realmente, Hans Kelsen, ele corrigiu a sua análise
ou ele só voltou e reformulou a concepção